Olá a todos vocês. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e proponho uma obra autoral chamada de O Pensamento Poético. Hoje eu gostaria de trazer para vocês o gigantesco e portentoso trabalho da ensaísta brasileira Bárbara Heliodora. A Bárbara Heliodora foi professora, ensaísta, crítica do teatro brasileiro e uma das maiores autoridades em Shakespeare. Eu gosto de dizer que sem a Bárbara, nós brasileiros não teríamos a possibilidade de degustar um Shakespeare tão bem traduzido e tão bem colocado em nossa língua portuguesa. A Bárbara Heliodora, ela traduziu Shakespeare durante 50 anos, meus amigos. Meio século pensando em Shakespeare. Eu estou com aqui o Teatro Completo de William Shakespeare, a tradução da Bárbara Heliodora, que vem nesse box maravilhoso, aqui, ó. São 3 livros maravilhosos. Aqui está o Teatro Completo de Shakespeare. E eu gostaria de ler para vocês, no livro 1, a introdução que a Bárbara Heliodora escreve para que possamos degustar de Shakespeare. Uma das questões interessantes, antes de eu ler uma pequena parte da introdução de Bárbara Heliodora, é que ela consegue nos trazer um Shakespeare que constrói uma natureza humana muito interessante. Do ponto de vista filosófico, que é o meu caminho, a minha visão de mundo, né? É tão interessante que nos faz pensar sobre as questões mais profundas e com mais qualidade sobre o que é esse mistério da natureza chamado de ser humano. Então eu vou ler para vocês, meus amigos, a introdução no livro 1, O Teatro Completo, tradução de Bárbara Heliodora, um pedacinho e fazer alguns breves comentários. Vamos lá. A imensa riqueza da obra dramática de Shakespeare não se expressa jamais em ermitismo. Então aqui, meus amigos, a gente já percebe que a Bárbara Heliodora já derruba o mito dizendo que Shakespeare é hermético, Shakespeare é difícil, e não é bem assim. Ou em uma erudição recôndita, ou seja, Shakespeare ele não é somente um erudito, ele é acessível. O que fascina o poeta é o ser humano, em sua variedade infinita, assim como os caminhos ou descaminhos que ele percorre com maior ou menor sucesso, derivando para o bem ou para o mal, sendo física e mentalmente forte ou fraco. Para com todos os integrantes dessa multiformidade humana, da humanidade, Shakespeare tinha a mesma curiosidade e a mesma compaixão quando ele diz no Hamlet: que obra de arte é o homem, como é infinito em variedade? Temos uns daqueles poucos e preciosos momentos em que, sem dúvida, o personagem está expressando também o sentimento do autor. É este Shakespeare que Bárbara Heliodora nos traz em nossa língua no português. Este Shakespeare que se importa e pensa sobre a variedade da natureza humana, dessa construção do ser humano, né? E quando ela diz aqui que existem preciosos momentos na obra de Shakespeare em que, sem dúvida, o personagem está expressando também o sentimento do autor. Ou seja, o personagem ele se amálgama com realmente o que o autor está pensando na sua escrita. Isso é fantástico. Vamos lá.
foi esse longo caso de amor que Shakespeare teve com a humanidade. Um longo caso de amor com a humanidade, meus amigos, que me atraiu cada vez mais para o prazer da leitura e do estudo da sua obra. Como dele nasceu o meu desejo de tornar acessível, em português, esse conjunto magistral de observação do ser humano, conjunto magistral de observação do ser humano. Ou seja, Shakespeare era um grande observador da natureza humana. E a Bárbara Heliodora, ela traz essa questão para a nossa língua, nas suas traduções, porque isso fez o apaixonamento dela para com Shakespeare. Na forma de drama. Muito interessante. Como o Hamlet é, com direito, o título que logo ocorre por exemplificar o autor. Ou seja, o Hamlet é um exemplificador de quem foi Shakespeare. Foi esse justamente aquele que por primeiro insisti que minha mãe, Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, ela mesma, exemplar poeta, fizesse uma tradução. A mãe de Bárbara Heliodora já traduzia Shakespeare. Então isso vem de berço, né, de pequenininha. Conhecendo a alta qualidade de traduções que ela já fizera de poemas ingleses, franceses e alemães, tinha certeza de que nela o tom e o ritmo de Shakespeare encontrariam o acolhimento ideal, como a consciência de recriar em português aquele linguajar dramático e teatral feito para ajudar o autor a interpretar e o público a compreender. Bárbara Heliodora sempre preocupou-se em que suas traduções fossem compreensíveis. Mas ela nos ensina uma coisa muito interessante, meus amigos, que é o ritmo da leitura de Shakespeare. Existe um ritmo, porque aqui, especificamente, são as obras do teatro, né? Existe toda uma cena a ser pensada. Então, esse ritmo também é pensado na sua tradução. O que o Haroldo de Campos gostava de chamar de transcriação. Ou seja, nós não traduzimos, nós transcriamos. Mas nessa transcriação, a Bárbara Heliodora, ela pensa em que esse ritmo seja preservado a partir da língua que ela está traduzindo. É um trabalho maravilhoso. O resultado não poderia ter sido melhor. E só agora, passados quase 50 anos, meus amigos, tomei coragem para fazer algumas alterações na forma do tratamento, pois vós estava cada vez mais longe dos brasileiros, a não ser em situações muito formais e especiais. O tratamento de O Senhor, em boa parte das cenas, pareceu mais adequado ao público de hoje. Vejam, meus amigos, como ela se preocupa, inclusive, em trazer o Shakespeare bem pertinho de nós, pensando nesse linguajar mais formal e no voz, que hoje não é muito usado. É tudo muito interessante, tudo muito bem pensado. Depois de muita insistência, Ana Amélia ainda traduziu, e com igual sucesso, Ricardo III, que também usei para ilustrar a forma da peça histórica em minhas aulas. Infelizmente, a morte cortou antes do tempo essa preciosa fonte, mas eu fui atrás. A minha primeira experiência foi com a Comédia de Erros, que traduzi para a montagem que dirigi. Então, além da Bárbara Heliodora ser uma grande tradutora, ela também montava as peças de teatro, o que faz sentido quando nós comentamos aqui sobre a questão do ritmo e da forma de se ler Shakespeare, né? Não é preciso realmente dizer que as dificuldades foram muitas. Principalmente nas obras dos primeiros anos, o percentual de rimas é bastante alto, sejam elas alternadas ou parelhas, o que se torna particularmente complexo quando se tem, como eu tinha, a intenção de duplicar exatamente a forma do original, sempre que possível, com o mesmo número de versos. Vejam, meus amigos, o quanto de cuidado Bárbara Heliodora teve em conseguir
nos trazer essa obra de forma muito próxima do original de Shakespeare. Meu objetivo nunca foi outro senão o de trazer Shakespeare mais perto de nós, é o que eu tinha falado. Já que ele foi um autor popular, então aí também a gente já derruba o mito dessa erudição, desse enigmatismo. Shakespeare foi um autor popular, que buscava um público variado. Se juntar ao já conquistado, mais alguns brasileiros, terei alcançado o meu objetivo. Ou seja, se eu juntar mais alguns brasileiros que gostem e que queiram ler e se aprofundar na obra de Shakespeare, ela já alcançou o seu objetivo e, obviamente, ela alcançou o seu objetivo. Então, reverência a Bárbara Heliodora por ter trazido para nós com fantástica percepção e qualidade as obras de Shakespeare. Eu fico por aqui com essas pequenas interseções, sempre no intuito de construir conhecimento e trazer para vocês essas indagações para que vocês possam ir atrás. Eu desejo a todos vocês paz e poetizem sempre onde vocês estiverem. Um beijo e um abraço a todos vocês.